Bom, boa noite a todos. Então, hoje a gente está começando a nossa reunião aqui de urologia. Hoje, aqui na nossa reunião, nós temos o Gabriel Crelier, que é o residente do terceiro ano aqui de urologia do serviço. Vai apresentar um artigo que foi apresentado muito recentemente, acho que foi agora em fevereiro, né, no European Urology Focus, e fala sobre o PET-PSMA como um biomarcador, né, para a gente tentar acessar a resposta aos tratamentos com câncer de próstata avançado, né? E acabou que calhou, né, isso aí ser nessa semana aí que o professor Damião nos traz a notícia aí da vinda aí do PET-PSMA lá para o Pedernest, uma notícia muito boa para todos nós. E aí acabou que calhou, né? Foi a coisa do destino mesmo, né? Até o professor Celso aqui, o chefe de clínica, está aqui conosco. Se ele quiser falar alguma coisa, só abrir a câmera. E hoje, assim, como é algo de medicina nuclear, que a gente sempre vem estudando muito, eu convidei aqui, informalmente, a Sumara é médica nuclear lá do Vilela Pedras, né? Uma referência, é isso, né? Uma referência aqui no Rio, no Brasil também, e vai nos ajudar a falar um pouco sobre o PET-PSMA, sobre outras coisas aí que a gente não sabe e precisa entender um pouquinho. Acho que é isso, né? Então, Gabriel, obrigado aí por aceitar aí, apresentar, e a palavra é sua, né? Não sei se o Fernando quer falar alguma coisa. Ei, Paulo. Fala aí, Cícero. Pode falar. Não, eu só queria falar o seguinte, que é importante do PET chegar lá no Pedernest, é importante essa reunião que vocês fazem com os residentes, para tudo, para a gente não ter um pedido abusivo, né? Porque quando você tem um exame de um custo muito caro e que é pedido errado, quando você pede errado na rede privada, alguém vai pagar errado aí, ou a seguradora, ou o paciente, enfim, alguma coisa. É até legal para a gente poder definir os critérios de solicitação do exame, né? Porque senão fica todo mundo pedindo o PET para tudo e o custo disso fica inviável, né? Acaba inutilizando não, mas acaba utilizando mal o recurso que o Estado tem, né? Mas vai melhorar muito para a gente, né? A urologia, então, vai melhorar bastante com o PET lá no Pedernest. Então, é interessante. E vocês que estão na oncologia, eu acho que você tem que tentar estabelecer lá um fluxo para a solicitação do exame, pelo menos da clínica da gente, né? Da urologia. É isso mesmo, professor. Inclusive, acho que eu conversei, não sei com quem hoje, no centro cirúrgico, e, na verdade, aqui a gente discute, assim, no mundo, como se fosse um mundo ideal, né? Livre de problemas relacionados a acesso, mas na prática lá do Pedernest, obviamente, a gente tem que estabelecer algumas rotinas aí, e que, inclusive, podem sair daqui algumas ideias, né? Eu acho que é isso mesmo. Crelier? Posso começar? Vamos lá. Pode falar, por favor. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Gabriel, sou residente do terceiro ano do hospital. Primeiramente, também quero agradecer ao professor Paulo e ao professor Fernando pela oportunidade. Esse tema ele veio de boa hora para mim, porque assim, eu precisava de um estudo mais aprofundado sobre uma área que geralmente a gente só ouve falar, que é o PET-PSMA. Embora muitas pessoas fiquem falando, principalmente em congresso, a gente tem pouca oportunidade de estudar um pouco mais a fundo. Esse trabalho fala basicamente disso, da avaliação da resposta do PET-PSMA e da utilização dele como um marcador no câncer de próstata avançado. Eu vou começar. Esse artigo, primeiro, ele foi selecionado de forma que ele foi publicado agora, no mês 8, no dia 8 de fevereiro. Então, é um artigo que tem menos de um mês de publicação. Ele é um artigo que ele foi publicado em parceria com duas universidades, a Universidade de Istambul e a Universidade de Hamburgo, na Alemanha. E ele é um artigo de revisão bibliográfica, mas não é um artigo de revisão bibliográfica clássico, que a gente fala de a revisão bibliográfica sistemática. Ele é um artigo de revisão bibliográfica narrativa. Existem algumas peculiaridades no artigo de revisão bibliográfica narrativa que eu vou falar daqui a pouquinho. Essa revista, European Urology Focus, é uma revista de alto impacto, tem mais 6 mil de fator de impacto, é a terceira revista urológica com maior fator de impacto
no mundo. Ela é um braço da European Urology. Vou ficar na tela aqui. Então, a diferença de uma revisão sistemática com uma revisão narrativa é o método que você utiliza. A revisão sistemática ela é uma revisão padronizada, enquanto a revisão narrativa você pode usar várias técnicas para você, através dos artigos que você seleciona, você promover uma discussão. Então, a análise da revisão narrativa ela é um pouco mais subjetiva. Ela tem o lado positivo de você poder produzir hipóteses mais claramente no texto do que a revisão sistemática. Porém, ela perde um pouco do poder de evidência em comparação com a revisão sistemática. A revisão sistemática ela tem um nível de evidência maior. Então, só para isso ficar claro. E ela é fundamental, tanto na revisão sistemática quanto na narrativa, que você selecione bem os artigos que você vai fazer essa revisão. Aqui, como foi selecionado pela European Urology Focus, tem esse crivo, vocês já sabem que os artigos que foram selecionados foram artigos de alto padrão. Esse trabalho ele tem como 2 objetivos principais. Ele tem o objetivo de determinar o impacto da terapia de privação androgênica, que a gente usa para o tratamento do câncer de próstata avançado, na expressão do PSMA, nos sítios metastáticos no sítio primário. E o segundo desfecho, o segundo objetivo, é acessar a resposta ao tratamento dos pacientes com câncer de próstata metastático que foram submetidos a um PET-PSMA antes e depois. Primeiro, assim, o professor Paulo ele fala muito nessa questão do biomarcador, e aí eu fiquei, assim, como está até no título, eu resolvi pesquisar o que é um biomarcador, como é que você pode definir um biomarcador. Então, o biomarcador, de modo geral, ele tem o objetivo de medir precisamente, objetivamente, um processo biológico normal, um processo patológico, ou uma resposta farmacológica a uma intervenção. Você veja só que a gente está querendo eles estão levantando a hipótese aqui de usar o PET-PSMA como um biomarcador. Então, quer dizer, um exame de imagem, um exame diagnóstico, como um biomarcador no acompanhamento. Então, isso é importante ficar claro, porque, para mim, por exemplo, o PSA é um biomarcador, entendeu? É um biomarcador que a gente pede todos os dias. Existe um exame agora, que é o PET-PSMA, que está sendo proposto como biomarcador. Então, isso é importante ficar claro também. Aqui eu botei, só para o pessoal ficar sabendo, todos os biomarcadores... deixa eu ver se tem uma seta. Eu não sei botar essa setinha, apontador. Todos os biomarcadores possíveis, seja eles moleculares, genéticos, urinários, teciduais, tudo que está sendo pesquisado atualmente como biomarcador no cenário de câncer de próstata metastático. Então, quer dizer, é um mundo assim, de biomarcadores que estão saindo cada dia mais. Cada molécula, gene novo é pensado na probabilidade de ser um possível biomarcador para o acompanhamento do câncer de próstata metastático, câncer de próstata avançado. Então, como metodologia, eu já botei ele baseado na plataforma PubMed, foi ali que eles selecionaram os artigos. O período foi de janeiro a julho, janeiro de 2010 a julho de 2022. Foram utilizadas essas palavras-chave aqui. E como critério de exclusão, os estudos eles tinham que ter pelo menos um PET-PSMA realizado antes do tratamento, da intervenção, e outro PET-PSMA feito no acompanhamento. Foram excluídos todos os tipos de artigos que que fossem de nível de evidência mais baixo, como casos controles, editoriais e comentários, e que não estão relacionados com câncer de próstata. Então, aqui só botei rapidinho a metodologia, que eles foram primeiro retiradas as duplicatas, de 1.500 já diminuiu um pouco, depois foram retirados os artigos com um menor nível de evidência, depois foram retirados os que não tinham relação com câncer de próstata, não eram estudos escritos na língua inglesa, e foram selecionados, no final das contas, 36 artigos para fazer essa revisão bibliográfica. Antes de mais nada, eu acho que é importante, a gente, como está apresentando para residentes e tudo mais, a gente revisar só rapidinho o ProPSMA, que é o principal artigo relacionado ao PET-PSMA
no cenário de pacientes com câncer de próstata de alto risco, antes e depois da seleção desses pacientes para tratamento, seja cirurgia ou radioterapia. Nesse cenário, nessa pesquisa, foi observado que o PET-PSMA, no cenário de um câncer de próstata de alto risco, quando você utiliza ele como uma metodologia de estadiamento, ele tem uma acurácia maior, ele tem uma sensibilidade maior e uma especificidade muito alta, muito maior do que os exames convencionais. Eu fiz um resuminho aqui. Então, quer dizer, a acurácia dele é muito maior que os exames convencionais. Quais são os exames convencionais? Tomografia e cintilografia óssea. Sensibilidade maior também, especificidade maior. Ele utiliza menos radiação, menos achados duvidosos no exame. E ele mudou a conduta após a sua realização em 28% dos casos, versus 15% dos casos nos estudos convencionais. Então, assim, o PET, depois desse estudo, ele veio uma série de aprovações. A gente usa aqui o guideline da EAU também, e aqui ele mostrou que para estadiamento do câncer de próstata de alto risco, é uma evidência forte que ele seja utilizado no estadiamento. E também aqui mostrando que quanto maior o valor de PSA, maior a chance de positividade do PET-PSA aqui do PET-galho, ou seja, aqui quando o PSA apresenta um PSA, o PSA apresenta um valor maior que 2, o EPET já tem uma acurácia de 95% para detectar focos metastáticos, por exemplo, num cenário de recidiva bioquímica. E outra situação que o PET é muito utilizado, além do estadiamento do câncer de próstata de alto risco, é na recorrência bioquímica. Feito essa relembrança, aqui eu também uma dúvida que ficava assim, o que é o PSMA? Né? O PSMA ele é uma glicoproteína transmembrana, aqui ó, dá para ver que ele tem domínio intraplasmático, extraplasmático e transmembrana, que a gente se vale desse PSMA, que ele é expresso nas células prostáticas, por exemplo. E a partir desse PSMA, a gente pode, através de radioligantes, você pode se ligar com uma chave fechadura, você se ligar a esse PSMA e produzir alguma resposta, seja uma resposta no diagnóstico, seja no tratamento. Então, basicamente, eu quero que vocês observem aqui. Você pode usar uma substância radioativa, né? Que aqui é o galho, o flúor, ligado a um ligante PSMA, que vai se ligar a essa glicoproteína transmembrana e vai produzir um efeito. Esse efeito pode ser para ser captado por uma gama-câmara, por exemplo, numa cintilografia, por exemplo, ou pode ser para o tratamento propriamente dito, como nas terapias com lutécio mais modernas. Então, a primeira resposta que o artigo se propõe é quanto tempo qual é a relação entre a expressão do PSMA e a terapia de privação androgênica. Será que a terapia de privação androgênica tem uma mudança na expressão do PSMA? E sim, o artigo ele foi taxativo em dizer que é necessário aguardar 3 meses depois do início da terapia de privação androgênica, ou seja, antes do degarelix, do leuprorelina, enfim. Você tem que aguardar 3 meses antes de você solicitar esse PET com PSMA, porque no início da terapia de privação androgênica ocorre um upregulation do PSMA, dessa glicoproteína transmembrana. Isso acontece por causa dos receptores androgênicos. Aqui eu só botei um artigo para falar, que estava citado no artigo. Em pacientes normais, você vê que tem uma expressão de receptores androgênicos normais e esses receptores eles vão fazer uma inibição, um downregulation desse gene FOLH1. E essa downregulation do gene vai diminuir a transcrição e tradução do PSMA.
No cenário que você bloqueia esses receptores androgênicos, seja da forma como você fizer, você aumenta a expressão desse gene FOLH1 e aumenta a expressão da proteína transmembrana do PSMA. Então, isso aí, esse aumento da expressão do PSMA acontece nos primeiros 3 meses. Então, tem que ter bastante atenção com isso. Não solicitar o PET-PSMA nos primeiros 3 meses da terapia de privação androgênica. Isso já foi um consenso também de 2020, que também está escrito aqui que você não deve realizar nos primeiros 3 meses. Agora, quando o trabalho já... Então, a primeira resposta, o primeiro objetivo está concluído. Agora, o segundo concluído é para testar o PET-PSMA como um biomarcador de terapia sistêmica. Aí, o cenário é um pouco mais complexo, porque os estudos eles são muito heterogêneos, entendeu? Eles ora usam no cenário de prognóstico, ora usam ele no cenário terapêutico, e os estudos eles usam parâmetros diferentes de comparação. Um usa o SUV, outro usa o SUV máximo, outro usa o parâmetro do RECIST, então cada um usa um parâmetro. Isso já torna difícil você comparar os artigos propriamente dito, entendeu? Mas ele se propõe a isso. Eu separei aqui os 3 principais, com os mais citações de todas as referências. A gente já até apresentou aqui. E todos eles foram feitos no cenário de resistência à castração. Eu vou aos poucos. O primeiro estudo, ele é o estudo com o lutécio, a gente já até apresentou ele aqui nas nossas reuniõezinhas, que você randomizou os pacientes entre aqueles que fizeram o PET-PSMA, foram positivos para metástase, e essa metástase tinha expressão de PSMA, e foi 2 grupos traçados. Um era feito terapia base, tradão, com taxano, docetaxel, por exemplo, e a outra era a infusão com o radionuclídeo lutécio com o radioligante por 6 semanas em 4 sessões. Isso aí mostrou um benefício em 3 linhas. Mostrou que esses pacientes que receberam terapia com lutécio tiveram um aumento de sobrevida global, uma melhor sobrevida livre de progressão radiológica e uma melhor resposta ao tratamento, seja se a resposta foi parcial ou se a resposta for completa. Então, quer dizer, aqui mostrando que o lutécio ele foi estatisticamente significante no tratamento dos pacientes no cenário resistente à castração com PET-PSMA positivo. Aqui usou o PET, se eu não me engano, o galho, se não me engano. Aqui um outro estudo, e esses próximos 2 estudos são bem parecidos, só muda assim, a droga que foi utilizada no cenário resistente à castração, em que uma delas você utilizou a quimioterapia baseada em taxano, docetaxel, por exemplo, para tratar, e você comparou. Você fez o PET antes do tratamento e o PET depois do tratamento. O paciente que pipocava o PET com expressões de PSMA, e depois ele diminuiu depois do tratamento, ele diminuiu a expressão do PSMA no segundo PET, eles tiveram uma melhor sobrevida global e sobrevida livre de progressão. Ou seja, vou tentar resumir aqui só para ficar claro. O paciente que ele teve uma melhor resposta da imagem do PET nesse período, ele teve uma melhor sobrevida. E o paciente que ele não teve uma melhor, não respondeu aqui embaixo, ou seja, o paciente continuou cheio de lesão metastática brilhando no PET, ele teve uma pior sobrevida global e sobrevida livre de progressão. Isso tanto para o cenário feito com tratamento com taxano, quanto com abiraterona ou exalutamida. Então, o que mostra que os pacientes respondedores no PET por imagem, eles têm um melhor prognóstico. Aí, conseguiram pegar? Isso mostra como ele pode ser um potencial biomarcador
nesse cenário. Ele mostrou, ele apontou que esses tipos de pacientes têm um melhor prognóstico, se diminuída a imagem. E mostra também que os pacientes que não diminuíram também apresentaram um prognóstico pior. Então, ele fala tem ação no lado positivo e no lado negativo. Aqui, botei um artigo só para a correspondência entre o PSA e o PSMA, mostrando que no cenário resistente à castração, no início de tratamento sistêmico, se você inicia uma terapia de privação androgênica e o PSA cai, provavelmente, depois dos primeiros 3 meses, o PSMA também vai diminuir a sua expressão, mostrando que eles têm uma concordância em cerca de 73%. Ou seja, o PSA e o PSMA, eles são concordantes, parece que tem um mesmo efeito fisiológico. Aqui, uma coisa que eu achei bastante interessante, também estava na revisão, que a gente pode agora pensar, e essa é uma ideia que está no texto, em pensar o PET para selecionar os pacientes que vão responder e selecionar as metástases dos pacientes que vão ser responsivas a uma terapia-alvo, ou uma radioterapia, ou Você pode selecionar quais tipos de metástase tiveram alterações moleculares, genéticas na expressão do PSMA, e que essas metástases vão ser sensíveis a um tratamento diferente da terapia de privação androgênica, que é o tratamento sistêmico próprio, que a gente geralmente inicia. Então, isso é bastante interessante, isso muda paradigma, porque assim você permite estudar melhor o paciente, você permite estudar o sítio primário melhor, o sítio metastático melhor e a molécula do sítio metastático, para saber qual tipo de terapia direcionada à metástase você vai fazer com o intuito de melhorar a sobrevida desse paciente. Eu já estou encerrando, tá, gente? Então, aqui, eu tentei muito selecionar quais os parâmetros que os estudos podiam observar, eu tentei resumir isso, mas, assim, eu vou deixar com a professora Sumara para tratar dessa parte, porque, assim, cada artigo ele mostra um parâmetro na avaliação. Uns usam SUV, outros usam o SUV máximo. SUV é basicamente para leigos, você administra o radionuclídeo e você vê quanto daquela metástase, daquele sítio, aquele foco, absorve e transmite radiação. E o SUV máximo é o local exato que foi daquela área de estudo que você está produzindo o maior SUV. Quanto maior o SUV, maior a resposta de PSMA, e provavelmente aquele sítio metastático está mais metabolicamente ativo. Mas isso aí eu vou deixar para ela falar. Então, assim, antes existiam vários consensos morfológicos baseados em cintilo e tomografia, e esses critérios estão cada dia mais sendo atualizados para os critérios moleculares, como o do PSMA. Mas ainda não existe um consenso propriamente de qual deve ser utilizado, principalmente por causa dos estudos serem muito heterogêneos. E aí já vieram revisões sistemáticas, do próprio artigo cita, eu peguei aí, tentando comparar esses protocolos, esses critérios para a avaliação, se a imagem piorou, melhorou, como é que foi a resposta, será que essa resposta foi satisfatória, foi completa, incompleta? O resumo da ópera é que parece que não está muito claro ainda, os estudos ainda estão muito heterogêneos para conseguirem ser comparados. Tem um N de pacientes muito pequeno também para você poder comparar ainda. Então, assim, só para fazer, já estou encerrando, existem alguns recados que eu queria deixar no final da apresentação. Então, o PET ele já está validado com nível de evidência forte para cenário de recidiva bioquímica e de estadiamento do câncer de próstata de alto risco. Ponto. Já está em guidelines e tudo mais. Agora, o PET, com o PSMA, ele pode ser pensado para você acessar o perfil molecular do tumor, tanto antes
quanto depois do tratamento da terapia de privação androgênica ou da terapia direcionada à metástase que você vai fazer. A expressão, a alteração do PSMA vai mostrar se a eficácia do tratamento vai ser maior ou pior e se esse paciente vai ter uma sobrevida maior ou menor. Ainda não está claro quanto vai ser essa sobrevida ou não, o quanto vai ser esse potencial de ganho de sobrevida, mas que tudo indica que sim, que o PSMA vai ajudar a selecionar esses pacientes perfeitamente, está tudo direcionando a isso. Então, eu já falei daquela forma de tratar de forma diferenciada o tumor primário e as metástases, de acordo com a terapia molecular, né, com critérios moleculares, e ainda faltam, como todo artigo sempre acaba terminando, que ainda mais estudos são necessários para serem criados métodos mais validados para saber selecionar o paciente que vai ser... Qual o tratamento que esse paciente que é submetido a um PET-PSMA e mostra lá, por exemplo, um oligometastático, qual tratamento vai ser mais adequado para ele, se esse tratamento vai aumentar a sobrevida. Então, é basicamente isso. Obrigado a todos. Desculpa a demora e se eu fui prolixo com alguma coisa. Gabriel, boa noite. Vou falar uma coisa que eu já falei antes sobre você. Te parabenizar pela apresentação. Você, mais uma vez, se mostrou extremamente interessado. Você não focou apenas no artigo. Você levantou literatura, buscando sua própria curiosidade e para explicar aqui para a gente várias questões, né? Então, parabéns. Mais uma vez, você realizando uma excelente apresentação. Eu já vou passar para a Sumara, mas só fazendo algumas observações, né? Então, hoje a gente sabe, o trabalho que você citou, Gabriel, o próprio SMA, esse trabalho, eu acho que todos nós, urologistas, temos que ter ele já medular, né? Porque, de fato, o PET-PSMA, ele veio para mudar condutas, né? Então, hoje a gente já sabe muito bem o papel dele na questão da recidiva bioquímica e hoje também no estadiamento nos pacientes de alto risco, né? Acho que é claro que, infelizmente, no SUS a gente não tem essa disponibilidade ainda, é um custo alto, mas a gente que trabalha na clínica privada, nós já estamos bem habituados a utilizar o PET nessas situações, né? Esse trabalho, o que eu achei dele? Eu achei um trabalho que ele vem mais como um objeto de estudo para a gente entender melhor, continuar entendendo e conhecendo melhor a função, como é que o PET funciona. Obviamente, a Sumara vai falar isso melhor para a gente. Porque eu acredito que, do ponto de vista prático, na prática clínica, esse trabalho, pelo menos a mim, não trouxe nada que a gente possa pensar hoje em mudança de conduta, né? Por exemplo, ele fala em realizar o PET depois de 3 meses do início de um ADT, por exemplo. Hoje, a gente não faz um exame de imagem, né? Nossos pacientes que a gente entra com bloqueio hormonal, com 3 meses, PSA baixou, a gente não tem por que fazer um exame de imagem, tem um custo com o exame de imagem, nem mesmo os convencionais, né? A gente começa o bloqueio, PSA baixa, a gente mantém o nosso biomarcador, o PSA, que nós, como urologistas, agradecemos muito. Outras especialidades clínicas não têm a possibilidade de ter um PSA como um biomarcador. É uma questão que você falou, né? Que foi comprovado que quando o PSA baixa, a captação do PET-PSMA também baixa. A gente já via isso com cintilografia, né? Aquele paciente que tinha uma hipercaptação na cintilografia óssea, e começava o tratamento e respondia bem ao tratamento. Essas lesões, elas também deixavam de ficar captantes na cintilografia. Outra questão
também que você falou foi pensando na sobrevida dos pacientes. O paciente que realizou o tratamento, diminuiu a captação, esses pacientes tinham um melhor prognóstico do que os pacientes que não. A gente já usa o PSA há muito tempo e também acaba funcionando como uma questão prognóstica, né? Aquele paciente que tem múltiplas metástases, que a gente começa o tratamento para ele, e ele baixa o PSA a 0, é um paciente que tem uma resposta melhor de sobrevida, de prognóstico, também do que aquele paciente que a gente inicia o tratamento e ele não baixa tanto o PSA assim. De qualquer forma, é excelente a gente trazer esse tipo de discussão para cá, um artigo extremamente novo, e a relevância é ótima, é um exame que ainda é um exame novo, apesar de a gente já usar na prática clínica, a gente tem evidência científica em mudança de conduta, inclusive. Mas, para mim, esse trabalho hoje, veja bem, hoje, não, isso aí pode mudar mais na frente, ele fala muito da questão molecular, a gente vê essa mudança na medicina em questão molecular, cada dia mais. Então, hoje ele não mudaria a minha conduta, mas ele vem, sim, como um objeto de estudo, e isso é sempre muito interessante. Tá? Não sei se o Paulo quer falar alguma coisa antes da Sumara. E, Sumara, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje também. Vou passar direto para a Sumara aí, queremos ouvi-la. Não, vou tentar fazer alguns comentários assim que eu fui anotando durante a apresentação do Gabriel. Parabéns, Gabriel. Achei super bacana, você falou de medicina nuclear, que é um tema que não é tão elegante assim, às vezes, para a maioria dos médicos, a gente não aprende isso na faculdade, né? Então, eu achei que você conseguiu explicar de forma bem prática como que é o método. Só para fazer alguns comentários, tá? Na prática clínica de vocês, eu acho que pode ser muito relevante no dia a dia para solicitar ou não solicitar o exame, né? Até mesmo quando vocês tiverem a oportunidade de utilizar o PSMA aí na UERJ. Inclusive, o médico nuclear que vai trabalhar aí com vocês na UERJ, ele trabalha comigo lá no Vilela e ele é excelente, vocês vão adorar. O Rafael, eu dei até bobeira de não ter chamado ele para vir aqui, para participar aqui hoje, para apresentar para vocês. E é o seguinte, assim, o cenário clínico hoje, que o PET-PSMA já está muito bem estabelecido, é na recidiva bioquímica, né? Que a gente sabe que eu acho que é um momento que a gente mais consegue auxiliar o cirurgião e o oncologista, né, na definição de conduta do paciente. Existe um consenso, que eu vou passar depois para o Paulo, para ele distribuir para vocês, que eu acho que vai ser bem legal, que ele é um artigo que foi feito, um painel que foi feito em conjunto com a Sociedade Europeia de Urologia e a Sociedade Europeia de Medicina Nuclear, em que eles definem, assim, de forma bem didática, assim, bem sistemática, quais são os momentos em que o PET deve ser indicado ou não, quando há concordância entre os especialistas, ou quando eles acham que não deve ser indicado o PET e em qual cenário. E esse consenso, ele faz algumas observações bem interessantes, concordando com aquilo que o doutor Fernando falou. No cenário da avaliação de resposta, você está tendo uma redução de PSA, né, uma resposta bioquímica, não faz sentido nenhum você pedir um PET-PSMA para avaliar se esse paciente está respondendo ou não à terapia. Esse paciente está respondendo à terapia, mesmo que você tenha pedido um PET-PSMA pré-terapia, né? O PSA, ele vai ser o seu biomarcador suficiente para responder. Em relação ao estadiamento, né? Qual o momento que o PET-PSMA está indicado no estadiamento? É no grupo de alto risco, tá? Esse é o momento que você mais vai poder ver mudança de conduta. Só que, ainda assim, nesse próprio consenso, eles enfatizam muito o fato de que, se você encontra doença metastática no PET-PSMA, que não foi vista nos outros métodos de imagem, o que você vai poder fazer com essa informação? Você vai mudar a conduta do seu paciente, pensando num paciente oligometastático, você não vai deixar de fazer uma terapia local para esse paciente? E hoje não tem estudo que corrobora isso ainda, que o PET-PSMA, no estadiamento do paciente de alto risco, ele possa mudar a conduta, que vocês já tomariam na ausência do PET-PSMA. Tá?
mas pensando que se o PET-PSMA, na suspeita clínica de doença multimetastática, e vocês estão com dúvida, aí sim é a indicação dele, tá? Então, esse paciente vai sair de um paciente com uma terapia local para uma terapia sistêmica. Eu acho que ele é suspeito disso. Aí é o momento que o PET-PSMA está indicado. Não é simplesmente no paciente de alto risco, qualquer paciente de alto risco. Algumas observações em relação ao SUV, tá? Que é um dado que o médico assistente gosta muito de ver, porque ele consegue quantificar o que a gente está vendo em imagem, ele consegue ver em números, tá? É um valor, é uma análise semi-quantitativa que a gente tem pelo PET, tá? Existem várias diferenças mesmo, SUV máximo, SUV médio, enfim, mas o que a gente mais usa, a maioria das clínicas usam é o SUV máximo, que é o local da lesão com a maior intensidade de captação, é essa que a gente leva em conta, não é a média de captação da lesão. E esse SUV, às vezes, ele pode nos enganar muito no PSMA. Por quê? Você pode ter um tumor, tanto a questão do flare, né, desses 3 meses iniciais ali, por exemplo, de uma terapia, uma lesão que aumente o PSMA, e não necessariamente isso está indicando progressão. E o contrário também pode ser verdadeiro, uma lesão que reduza o SUV, porque está reduzindo a expressão de PSMA, mas, na verdade, esse tumor está se tornando mais indiferenciado. É um tumor que está ficando mais agressivo. Então, a redução do SUV nem sempre vai estar indicando resposta. É importante lembrar da correlação do SUV com o Gleason. Então, quanto maior, da intensidade de expressão de PSMA com o Gleason. Então, quanto maior o Gleason, quanto menor o Gleason, maior a expressão de PSMA, ou seja, o tumor está indiferenciado. Esse tumor tende a ser um melhor respondedor, isso fala a favor das questões prognósticas, tá? E deixa eu lembrar mais alguma coisa. A maioria dos estudos, por que esse empecilho tão grande de usar o PSMA na avaliação de resposta terapêutica no paciente metastático? Porque a grande maioria dos estudos de PET-PSMA, por isso que os grupos ali são bem heterogêneos, eles não foram usados na avaliação de qualquer terapia, eles foram usados na avaliação da terapia radionuclídica com lutécio. Então, não tem muitos parâmetros de resposta com cabazitaxel, com docetaxel, ou só mesmo com abiraterone e enzalutamida. A maioria dos estudos que avaliam critérios de resposta na doença metastática, eles usam para o tratamento de terapia radionuclídica, tá? Eu acho que até o autor comentou nesse estudo aí. Enfim, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, essas foram observações que eu fui anotando aqui durante a aula. Podem ficar à vontade para perguntar. Oi, Sumara. Não sei se alguém quer perguntar, antes de eu falar. O professor Celso aqui está na reunião, e aí até foi uma ideia boa aí, porque a gente, como você está sabendo, vai receber o aparelho aí para poder fazer o exame, e de fato a gente precisa racionalizar as indicações, né? E eu acho que uma forma de racionalizar, não sei se Celso e Fabrício estão ouvindo aí, é a gente tentar concentrar um pouco as indicações na uro-oncologia, né, que está mais à frente aí dessas coisas. Eu entendo que existem esses cenários todos que foram comentados, mas eu acho que uma forma da gente tentar ver quando a gente pode solicitar ou não lá dentro do PEDERNEST seria quando, de fato, a gente tivesse a oportunidade de, eventualmente, mudar a conduta, entendeu? Então, às vezes, você tem um doente de alto risco e que você suspeita que ele seja metastático, e o estadiamento convencional, você começou por ele, está negativo, então, eventualmente, você pode estar diante de uma doença multimetastática, e aí você muda a conduta, você ajuda o paciente, evita um tipo de tratamento local. Isso no cenário de estadiamento. Mas até antes disso, né, eu acho que não chegou nem a ser comentado, existem algumas situações, são raras, mas existem, eu acho que seria uma indicação lá para o PEDERNEST também, fazendo a dúvida diagnóstica, né, Sumara? Depois você pode até comentar também. Existem situações, não são frequentes, são raras, de pacientes que têm suspeita clínica forte de câncer de próstata, mas têm ressonância negativa, biópsias prévias negativas, e fica uma apreensão danada, né? São casos não tão frequentes, mas eventualmente pode constituir uma indicação e certamente muda a conduta, né? Embora não seja uma indicação clássica, né, do PET-PSMA. Na recorrência bioquímica,
igualmente, né? Se o paciente preencher aquele protocolo de radioterapia de resgate, tudo bem, ok, mas eventualmente você tem alguns pacientes que podem já ter uma doença metastática, uma suspeita mais forte, uma cirurgia incompleta, e aí também seria uma outra indicação. Fazendo um contraponto ao que vocês falaram, né, em relação ao ao PSA como biomarcador, eu acho que sim, hoje a gente tem o PSA como um marcador de resposta, mas algumas situações na vida clínica prática, assim, fora do cenário SUS, a gente observa que foi exatamente o que a Sumara falou, que é quando você faz um PET PSMA e o doente tem uma doença oligometastática aos exames mais modernos, né? E aí você, enfim, é uma pergunta que ninguém tem a resposta, se muda a conduta ou não, opera ou não, vai fazer um tratamento sistêmico de castração por causa de um gânglio extrapélvico. E aí entra uma possibilidade, que eu acho também, de você avaliar a resposta com PET PSMA, não só o PSA. Então, eventualmente, esses pacientes, é óbvio que isso aí o ideal é entrar dentro de um cenário de pesquisa clínica, né? Não tem estudo que comprove isso, mas eu não sei se a Sumara tem visto isso, mas eventualmente fazer um tratamento de consolidação. Você faz 2 meses de bloqueio hormonal, mais um antiandrogênio, aqueles gânglios somem a expressão, claramente não é uma indiferenciação no tumor, e sim uma resposta ao tratamento sistêmico, e aí esses pacientes eventualmente podem até operar, podem fazer radioterapia, mas isso, obviamente, lembrando que não tem estudo que embase isso, seria uma coisa assim, de vida real, né, e que até pode ser... 2 casos recentes com essa indicação, por coincidência, assim. Então, eu acho que também teria essa possibilidade no futuro aí. A pergunta que eu ia fazer para você, Sumara, é sobre isso que eu comentei, assim, a sua vivência prática, e qual é a diferença do PET PSMA com galho e o PET PSMA com F18? O que é o F? Qual o nome e qual é a diferença dele? Naquela figurinha que ele mostrou ali, a gente sempre vai utilizar, a gente chama de radiofármaco, porque a gente vai usar um fármaco, que é, no caso, o PSMA, acoplado, essa figurinha, isso, acoplado a um radioisótopo. O radioisótopo é o galho 68, o flúor 18, o lutécio, esses são aqueles que vão emitir a radiação. E isso a gente pode usar com vários fármacos diferentes, dependendo de qual indicação clínica eu quero. Quando eu acoplo qualquer um desses radioisótopos com o PSMA, eu vou estar utilizando para a próstata. Tanto o flúor 18, que é o mesmo flúor 18 do FDG, que a gente faz o exame com FDG, se eu, ao invés de ligá-lo ao FDG, eu ligo ao PSMA, eu estou fazendo um exame que vai poder avaliar a próstata. Não tem diferença em termos para o médico assistente, é mais para a gente como médico de imagem, porque tem o protocolo um pouquinho diferente de imagem, a eliminação fisiológica é diferente, o galho ele elimina mais via urinária do que o flúor 18, então o flúor 18 até facilita para a gente a visualização da pelve, nesse caso. A gente ainda assim faz Lasix, mas ele tem muito menos eliminação urinária do que quando a gente acopla o galho, o PSMA com o galho 68. A facilidade de realização do exame com o flúor 18 é muito maior, por causa da meia-vida dele, a meia-vida dele é o dobro da meia-vida do galho, então eu consigo ter uma maleabilidade com o paciente interno maior, e a logística de produção. Então, assim, é mais diferença para a gente, a única coisa que vai ter muita diferença para o médico assistente, vocês já devem estar pegando muito isso, que a maioria das clínicas já está usando o flúor 18, é muita doença óssea, muito foco ósseo de captação duvidoso. O danadinho do flúor 18 com o PSMA, ele dá muito pitfall ósseo. Então, é uma captação óssea que a gente não sabe por quê e que não tem significado clínico nenhum. E a gente já tem alguns critérios para saber se a gente dá ou não importância para essa captação, né? Se tem mais de uma, dependendo da localização. Arco costal é muito comum aparecer captação do flúor 18 com PSMA e não tem significado nenhum. Então, assim, na prática clínica, é só essas captações ósseas mesmo que vão fazer diferença mais para o médico assistente. Mas ambos são exames para avaliar ambos são PET PSMA. Sumara, essa captação óssea que às vezes acontece, vocês quando laudam, vocês já interrogam, né? Vocês laudam assim, a gente vai aprendendo fazendo método, né? Então, assim, a gente já está fazendo o flúor 18, já deve ter quase 2 anos, se eu não me engano.
mais ou menos uns 2 anos. No início eu citava e falava que era inespecífico. Agora, como a gente já vai vendo que aquilo ali realmente não tem significado, aquele paciente volta, e às vezes eu nem cito. Se eu não acho que é suspeito, eu nem cito. Eu só vou citar no laudo para investigar, se eu tiver dúvida realmente que aquilo ali pode não ser um pitfall. Caso contrário, eu nem comento. Ótimo. Para não gerar mais investigação desnecessária. Professor Celso, quer fazer algum comentário? Os residentes também, o pessoal que está aí. Não, Fernando, só parabenizar aí a apresentação do Grelier. Já está com jeito, né? Você vê que na hora que a pessoa entra lá na residência, no R1, ele tem certa dificuldade de apresentar, de falar, de ter uma apresentação. E quando ele chega aí no R3, você vê que ele foi um craque, né? Já até botou ali, ó, estou terminando, já estou acabando, já estou no último slide. Foi indo, foi muito bom, teve um conteúdo bom, foi bem esclarecedor, e agradecer a participação da doutora, que também esclareceu bem a gente. Vamos, quando chegar lá o PSMA, o PET, provavelmente já vamos ter novas reuniões a respeito disso. Vou até passar para o Paulo o contato do Rafael, que é o médico nuclear da UERJ. E provavelmente é ele que vai ver os exames de vocês. Vou te passar o contato dele para você, Paulo. Que aí você já... Oi? Quem é a pessoa? Rafael. É o médico nuclear, que é o médico nuclear da UERJ. Ele trabalha comigo lá no Vilela. Ah, e é boa. ele que vai ser o médico responsável pelo laudo de PET de vocês lá na UERJ. E ele é uma pessoa super bacana. Eu estou super arrependida que eu esqueci. Eu não conectei os fatos. Na hora que eu entrei aqui na reunião, que eu falei, gente, eu tinha que ter falado com o Rafael para participar. Não, a gente vai convidar ele para Mas eu entrar. vou te passar o telefone dele. Ele é super acessível. Ele é ótimo para vocês discutirem essas, né, as indicações, poder selecionar melhor os pacientes, enfim. Ele é excelente. Eu vou te passar o telefone dele. Claro. Bruno, eu até posso falar um pouquinho, Paulo, só ia fazer umas perguntas aqui. Tá conseguindo ouvir aí? Tá bom, tá ótimo. Ah, beleza. Não, Sumaré, eu estava querendo, até eu não tive tempo de ler o artigo, né? Mas pelo que eu entendo, a dificuldade maior sempre é avaliar esses pacientes com resistência à castração, né? Porque a gente sabe que o PSA acaba não sendo um bom biomarcador para esse grupo, né? Pode ter paciente, às vezes, até com PSA aumentando e está respondendo e vice-versa, né? E eu não sei, eu não li aí, eu não tive tempo de ler o artigo, mas você estava falando que a maioria dos artigos dessa revisão estão relacionados à avaliação de resposta ao lutécio, né? E não a tratamentos convencionais, com quimioterapia, com docetaxel, Tem até alguns cabazitaxel. estudos, mas a maioria, o grande número, o maior volume era com terapia radionuclídica mesmo. Porque a sensação que eu tenho é que a gente continua, né, avaliando, pelo menos até o TCWG3, continua sendo aquela regra 2x2 aí na cintilografia, né? E para linfonodo usando o RECIST 1.1 mesmo, né? Isso acho que não mudou ainda, né? Eu não sei se existe alguma, assim, na sociedade de medicina nuclear, se existe alguma perspectiva de vocês, se estão vendo alguma possibilidade de mudança na avaliação de resposta com o uso do PET aí para o futuro, de repente num TCWG4, enfim. O que vocês estão pensando aí como então, futuro? Tem um grupo da Itália que publica muito em próstata, né, de medicina nuclear. E ele propôs um estudo, né, que ele propõe um critério de resposta exatamente nesse cenário. Paciente metastático, sensível ou resistente à castração, né, e que possa estar sendo submetido a qualquer tipo de terapia, ou citotóxica, ou bloqueio hormonal, ou terapia radionuclídica, que é o PSMA PET Progression, eles chamam de PPP, esse critério. Seria o nosso RECIST, né, nesse cenário. Porque tem um outro também critério de resposta que a gente utiliza muito, mas ele serve mais para o estadiamento, que é o PROMIS, PROMIS, dependendo de como se fala. Mas existe, sim, vários estudos saindo, tentando se basear principalmente nesse PPP, como critério de resposta. E eu acho que o objetivo desse artigo de revisão que o Gabriel apresentou foi muito esse, assim, direcionar para o que já está sendo produzido atualmente, sabe? Tem muita coisa assim.
com o estudo Therapy, né, que foi quando comparou o teste PSMA com o Cabaz-Taxel, né, na segunda linha dos pacientes resistentes à castração, abriu muito esse cenário, né, de utilização do PET-PSMA na avaliação de resposta no paciente metastático. Então, tem muito estudo saindo, sim. Eu acho que o principal desafio vai ser definir qual vai ser o nosso critério de resposta, porque hoje ainda a gente não tem um critério de resposta ideal igual tem o RECIST. Eles vão precisar definir esse critério para a gente poder encaixar melhor o PET como biomarcador, né, de resposta. A tentativa hoje é pensar em redução do SUV, é isso? Por exemplo, 50% de redução do SUV seria a resposta, por exemplo. Isso. Hoje eles estão falando muito em 30%, ou esse PPP, na verdade, é mais simples ainda. É assim, progressão, se tiver 2 lesões ou mais, ou uma lesão com aumento de PSMA, ou uma lesão que não altera SUV, mas aumenta de tamanho. Então, assim, é um critério bem simples e de utilizar, né, na prática clínica, por isso que eu acho que esse vai acabar sendo um dos escolhidos, assim, para ser adotado, mas é por aí. Vai ficar faltando só validação sempre mesmo. Através do SUV, sempre através do SUV. O SUV facilita, ele permite que a gente quantifique, não fica só no nosso olho, né? A gente olha, a gente sabe, aquilo ali deve ter diminuído, mas o SUV me permite quantificar em porcentagem, o quanto. Obrigado. Eu tinha uma dúvida, está dando para ouvir? Tá, né? Se tem alguma restrição para o uso do PET, o que eu preciso de preparo? Demora quanto tempo o exame? Tem que fazer algum preparo? Se alterar a função renal, por exemplo, se o paciente tem função renal, sei lá, uma creatina um pouco aumentada, uma taxa de filtração glomerular alterada, tem restrição de fazer o PET? Uma restrição. Desculpa. A princípio, então, nada. É um exame inócuo. Inócuo, sem restrição, pode ter insuficiência renal, não vai fazer não vai aumentar ou diminuir, não vai alterar a função renal, não tem nenhum preparo. A gente, às vezes, pede para fazer jejum, porque a gente faz contraste iodado, e aí o paciente não se sente, às vezes ele se sente nauseado durante a administração do contraste. Então, o jejum a gente pede, às vezes, por causa disso, para diminuir essa possibilidade de enjoo, mas não tem nenhum preparo específico, não precisa suspender nenhuma medicação e não tem nenhum tipo de restrição ou efeito colateral. Bom. Muito bom, pessoal. Estamos chegando aqui no finalzinho da reunião. Só para complementar aí, faltam uns 2, 3 minutos, o papel da medicina nuclear já é muito estabelecido no câncer de próstata. Medicina nuclear como um todo, né? Já há um bom tempo, certamente com a cintilografia antes, mas teve o estudo com o rádio 223, o Alcímpica, né, que é desde 2013, um estudo com ganho de sobrevida pequeno, mas teve, né? Depois teve o estudo, esse que está sendo comentado na apresentação de hoje, que é o Vision, né? O Vision Trial, que é esse do Lutece PSMA, né? Como um tratamento com ganho de sobrevida no cenário de resistência à castração metastática, e também o PSMA. Né? Então, a necessidade e a importância aí de uma equipe multidisciplinar aí para ter os melhores resultados de desfecho para os nossos pacientes, né? Passar para o Fernando aí encerrar a reunião, estamos no horário, né? Agradecer a Sumara. Muito obrigado aí, mais uma vez. Obrigada a vocês pelo convite, adorei participar. O Crelier já também, daqui a pouco estou quase falando de dispensa apresentações, porque o cara, ele, para quem não sabe, ele é campeão aí das Olimpíadas Urológicas aí do Brasil. É muito bom. Parabéns, Crelier, foi ótimo sua apresentação mesmo. Parabéns pela dedicação. Tem um intruso aqui. Paulo, você falou aí sobre o papel do médico nuclear. Eu não sei nem se a Sumara pegou essa época, mas na época que nós éramos residentes, eu e Paulo, nós somos contemporâneos, lá no PDNest, a gente tinha o Samário. Sim, peguei. Eu sou antiga. A gente tinha o Samário lá no PDNest, lá no Serviço de Medicina Nuclear. Eu fiz muito Samário quando eu era residente do INCA. Ai, meu Deus, estou invadindo aqui. Vai para lá. Desculpa. Mas, gente, obrigado a todos aí. A reunião foi ótima, foi muito esclarecedora. Sumara, a porta aqui está aberta e
para Eu você. adorei, adorei. E sempre que quiser, a gente tem essa reunião, são todas as terças-feiras, ela engloba inúmeros assuntos, sempre dentro da área da urologia. Parabéns, Gabriel, valeu, Paulo, Bruno, boa noite aí a todo mundo aí que esteve presente. Boa noite, pessoal. Boa Obrigada. noite. Tchau, Boa tchau. noite, pessoal. Boa noite. Tchau.